Como lidar com o sofrimento? Como lidar naqueles momentos em que oramos e parece que as coisas não acontecem? Enfim, situações de dificuldade tremenda e parece que Deus não ouve, não nos ouve. Então isso é algo que acontece na vida do cristão. Como que a gente lida com isso? Bora lá falar sobre isso hoje no nosso devocional. Bom dia, graça e paz. E só lembrando, dia 21 de dezembro, que é um sábado, eu estarei em São Paulo, das 14 às 18 horas, falando sobre homeschooling, entrada gratuita na Igreja Central. O endereço está aqui na minha comunidade. Ou lá no meu Instagram também, a gente publicou. Então, das 14 às 18, nesse sábado, dia 21 de dezembro, eu estarei falando sobre homeschooling, respondendo perguntas, vai ser muito legal. E às 19h30, na mesma igreja, no mesmo local, eu vou estar pregando para família, para todo mundo, né? Para todo mundo. Aí, e falando sobre família, vai ser muito legal. Entrada gratuita, não precisa fazer inscrição. Espero vocês lá. Em quem vai, deixa um joinha aqui, convide um amigo, talvez um colega que está vendo aí que a situação da escola está horrível, mas não sabe o que fazer e acha que homeschooling é difícil demais. Eu vou mostrar para lá nesse dia que não é. Então vamos lá. Salmo 22 a gente está essa semana aqui, vamos falar sobre o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque está longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor. Eu não sei se você lembra, mas é exatamente essas palavras aqui que Jesus cita lá na crucificação. Essas são as palavras que Jesus cita na crucificação. E o salmista então está aqui, ele vai começar a descrever o sofrimento dele. Verso 12, ele fala que ele está tão muito enfraquecido. Verso 14 e 15, ele se vê como água que está se derramando, se desfazendo. Verso 17, ele está tão magro que ele dá para contar os ossos. Quer ver verso 17? Posso contar todos os meus ossos. Isso é só uma figura para retratar que ele estava muito magro, estava aparecendo, dava até para ver assim. Que mais? Ele diz que uma multidão de inimigos, touros de Baçã, leões e cães. Só figuras bem horríveis para retratar os seus inimigos. E para piorar, os seus inimigos zombavam dele. Ué, você não é crente? Por que você está enfrentando tudo isso? Cadê o seu Deus? Como se não bastasse o sofrimento, o ataque ainda contra a sua fé. Então essa é a primeira lição de hoje, é que os cristãos verdadeiros, eles também passam por momentos horríveis. A gente lê os salmistas, a gente lê os salmos, e eles descrevem os sofrimentos deles, é um negócio assustador. Como, por exemplo, Davi, algumas vezes, dizendo que a tristeza dele o levou à enfermidade. Diferentemente do que vocês ouvem por aí se dizem, não, eu fiquei doente da tristeza, que uma questão física gerou tristeza. É mentira, isso não existe. Mas o contrário existe. A tristeza te levar a uma enfermidade no seu corpo. Isso existe. Davi mostra isso no Salmo. Então Jesus, angustiado até a morte. Davi chorou até não ter mais força. Chorou tanto que desfaleceu. Então a gente vê isso na Escritura. O povo sofrendo, enfrentando angústias profundas, profundíssimas. O que nos mostra que Cristo não nos prometeu isenção das dores. Então nós vamos sim enfrentar sofrimentos, é o versículo clássico, no mundo tereis aflições. Muitas vezes a gente deve se lembrar, não pense que o amor de Deus está restrito a milagres e a livramentos. Ele também deixa os seus servos passarem por momentos terríveis. Não apenas isso, aqui Davi vai dizer assim, ele diz, o Senhor está fazendo isso comigo. O Senhor está... eu não achei o versículo aqui, são tantos versículos, 31. Ai, meu Deus, não achei. Não achei. Mas enfim, ele está mostrando isso. O sofrimento que ele passa era terrível. Era uma angústia muito grande que ele estava passando. Isso me parece ser tão importante que a gente vê isso em outros momentos, os salmistas e o povo de Deus com essa percepção. Parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus me abandonou. Você vê isso no Salmo 35, até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões. Salmo 6,3, também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? O Senhor não vai me livrar dessa angústia que eu estou passando? Até quando eu vou ficar com a minha alma perturbada? Então a gente vê isso. Eles estavam buscando a Deus e estavam ali clamando a Deus e Deus nada. Então me parece que a gente tem essa experiência aí na vida de muitos homens de Deus.
desse período de trevas e parece que Deus não está ali. É óbvio que, como eu vou explicar aqui ao longo da semana, só parece, porque o próprio salmista, no verso 3, ele diz, contudo tu és santo. O que ele quer dizer com isso? Se Deus abandona, Deus não é santo. Por quê? Porque Deus prometeu guardar o seu povo. Deus prometeu guardar. Agora, se Deus não está guardando, ele não é santo, ele está mentindo. Então o salmista afirma isso logo em seguida. E ele vai afirmar isso a partir do versículo 23 em diante, que Deus não despreza, que Deus não abandona. Então nós muitas vezes temos a sensação de abandono, mas não é real, isso não existe. Isso não é possível. Deus está sempre com o seu povo, Deus guarda sempre o seu povo. Mas é importante nos lembrarmos disso, então, quando a gente tiver essa sensação, parece que Deus não está comigo, parece que, não vai ter livramento dessa vez. Nessas horas é importante se lembrar, homens de Deus também tiveram essa sensação, ou talvez tentação, a tentação de achar que Deus não está com você. A tentação de achar que Deus não está ouvindo. Quando você passar por isso, lembre-se, isso é só tentação, ou uma sensação. Não é real. Deus é conosco. Mas lembre-se então que faz parte da vida cristã que os servos de Deus enfrentem também angústias profundas. Como, por exemplo, Jó, que sofreu absurdamente. Perdeu os filhos, perdeu tudo. Deus não o livrou desses sofrimentos, ele os enfrentou. Jó os enfrentou. Portanto, não meça o amor de Deus por você com essa perspectiva de que se Deus me ama, as estações serão sempre ensolaradas. Não é verdade. É justamente no sofrimento que Deus nos quebranta, que Deus nos humilha, que Deus molda o nosso caráter. A verdade é essa. No dia do sucesso ninguém aprende nada, gente. Nós aprendemos com o sofrimento. Nós aprendemos com o deserto. O deserto é essa figura na caminhada de Israel que retrata um princípio espiritual. O povo de Israel estava no Egito, passou pelo deserto para chegar a Canaã. Então, Canaã era a terra que manava leite e mel. O deserto era aquele lugar em que só tinha o maná. O deserto é aquele lugar de teste, de prova, de dificuldade, de sofrimento. Então, sempre tem um deserto antes de chegarmos a uma Canaã. Sempre tem. Mas é justamente a fé, ali naquele período de deserto, de dificuldade, que nos capacita a chegar em Canaã. O povo de Israel, uma parte deles, quase todos, né? Com exceção de 2, eles ficaram no deserto porque eles não acreditaram. Eles morreram lá. Uma nova geração se levantou e essa nova geração foi para Canaã, para a terra que manava leite e mel. Mas aquele povo incrédulo ficou ali. Portanto, é a fé, é a perseverança que nos faz chegar à nossa Canaã, que obviamente é a nossa Canaã celestial, a salvação eterna, mas também a enfrentar os momentos de dificuldade que nós temos na nossa vida. Portanto, isso aí, converse com qualquer cristão. Eu tenho 20, hoje eu tenho 40 e... Ei, caramba, quantos anos eu tenho, gente? 42. 2024? É. Meu Deus, 42, hein? Sou cristão, então, há 25 anos. Rapaz do céu. Bastante tempo. Já sou... Na minha vida, tenho mais tempo de cristão do que de ímpio. Nem consigo me imaginar como ímpio. Meu Deus. Mas enfim. Converse com qualquer cristão. Como que um cristão, já aí de longa data, ele se vangloria nos sofrimentos? Nesses períodos de deserto, nesses períodos de angústia profunda, como que Deus trabalha em nossas vidas? Como que qualquer cristão, ele olha para trás, quando ele está ali na sua Canaã, e ele fala, meu Deus, foi-me bom ter passado por todas essas aflições, como a Escritura declara. É isso. Portanto, o sofrimento faz parte da vida. Entender isso já é fundamental. É tipo assim, sabendo que a chuva virá, você leva um guarda-chuva, você está preparado. Estando preparado para o sofrimento, isso é fundamental. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu vi uma vez uma história de fuzileiros navais americanos e jogadores de futebol. Ambos são grupos de pessoas bem fortes. Mas um era preparado para a guerra. Um desse grupo, o grupo de jogadores de futebol, estavam fazendo um exercício e aí, de repente, eles soltavam lá no meio da mata, sei lá o quê, um barulho de urso, alguma coisa assim. Eles saíam correndo, apavorados. Os fuzileiros navais já não. Pessoas preparadas para a guerra, para o combate, eles já ficavam em posição de combate.
porque foram preparados. É uma mente diferente. Mesmo o outro sendo forte, mas não é uma mente preparada para aquilo. Então, ter uma mente preparada para o sofrimento, que ele faz parte da vida, e resistir o sofrimento, entender que a gente precisa resisti-lo, é um dos elementos fundamentais para que possamos superar qualquer adversidade. Até essa aqui, essa da tentação. Você tem vários tipos de tentação. A tentação da sexualidade, a tentação de pegar o dinheiro que não é seu, a tentação de ficar com raiva. Mas você tem essa tentação também de achar que Deus não está ouvindo, de que Deus não está com você. Isso é uma tentação. E você vence essa tentação do jeito que Davi venceu, dizendo, tu és santo. E eu vou falar sobre isso aí ao longo da semana, mas é por meio da fé. Você vence por meio da fé. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Que a tua graça esteja conosco, que a tua bondade esteja conosco. Enche-nos de fé para que possamos resistir a todas as dificuldades e desafios e que possamos resistir à maior de todas as tentações, a tentação de achar que o Senhor não está conosco. Ó Deus vivo e todo-poderoso, nos fortalece, nos transforme, nos mude, Senhor, a cada dia e enche-nos de fé, porque é por meio dela, da fé que o Senhor nos dá, que nós podemos resistir no dia mau. Que a graça do Senhor esteja conosco, que o Senhor possa nos abençoar neste dia, nos livrar de todo mal, nos guardar em casa, no trabalho, onde estivermos. Abençoe, Pai, a nossa semana. Abençoe as nossas vidas, porque precisamos da Tua bênção, que a Tua mão esteja sobre nós, que o Teu cuidado esteja sobre nós, que o Teu toque esteja sobre nós, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. E aquele que está passando por um momento muito difícil hoje, que o Senhor seja o consolo. Que o Senhor seja o consolo, porque o Senhor é o consolo real e verdadeiro. Eu oro em nome de Jesus. Amém, gente. Até a próxima. Deus abençoe.